Olá, muito bem-vindos novamente ao canal da Aeroplus. Eu hoje tenho aqui comigo o nosso relatório número 1 da série de 2019, é o nosso relatório 54, há 54 relatórios que andamos a fazer isto, por assim dizer. Este primeiro relatório, claro que é um produto que é premium, portanto tem que ser comprado, tem que subscrever os relatórios para o poder ver na íntegra, não é o objetivo deste vídeo. Neste vídeo eu vou comentar algumas das coisas que estão neste relatório, provavelmente não com tanto detalhe, aliás, trata-se de um relatório, como vocês podem ver, com várias páginas, embora as páginas não estejam a folhear assim tão bem aqui. Portanto, eu nestes relatórios tenho essencialmente aquilo que é o espaço para eu comentar o assunto que estou a analisar. Neste primeiro relatório, e é também o tema deste vídeo, vou falar do Orçamento de Estado de 2020. Nós já temos uma proposta de Orçamento de Estado. Grosso modo, ela deverá ser aprovada, poderão algumas medidas em particular não serem aprovadas. Mais uma vez, eu volto a dizer, se querem detalhe, os relatórios têm que subscrever. Eu vou pedir ao Pedro para deixar aqui o link, mas vou aqui falar de algumas coisas, por exemplo, que neste primeiro relatório, que é dedicado ao Orçamento de Estado e à proposta do Orçamento de Estado de 2020, falei e me apraz aqui comentar então. Ora bem, o facto de nós estarmos aqui a vir todas as semanas, uma ou duas vezes, criar conteúdo de valor, nós nem publicidade no nosso canal de YouTube temos. Portanto, nós não fazemos um único cêntimo, não ganhamos um único cêntimo ao fazer isto e, portanto, vocês sabem que há uma coisa que eu adoro, além de investir em imobiliário, que é o vosso gosto. É uma forma totalmente gratuita de nos ajudarem a crescer, de fazerem com que nós estejamos aqui mais vezes e com mais qualidade e, acima de tudo, coletivamente todos nós dizermos ao YouTube, se o vídeo for publicado lá, e ao Facebook, se o vídeo for publicado no Facebook, aos algoritmos deles de inteligência artificial, que o nosso conteúdo é de valor, que é um canal sério, que estamos aqui para ajudar as pessoas e a passar mensagens. Portanto, não se esqueça de nos dar esse like. Se por acaso está a ver do Brasil, eu sei que os brasileiros dizem esse joinha, e portanto é uma forma claramente de nos ajudar sem gastar um único cêntimo do seu bolso. Ora bem, de um ponto de vista muito macro, nós temos que perceber uma coisa. O imobiliário está completamente em voga no Orçamento de Estado 2020. Nós podemos aqui dizer várias coisas, eu posso ser mais ou menos cáustico, mas a verdade é que o imobiliário é sempre visto como uma receita fiscal impressionante e que não foge, está ali, é segura, e os governos acabam por contar um bocadinho com isso. Há quem chama, ou tenha chamado, algumas das medidas vêm praticamente, ou autenticamente, aliás, fustigar aquilo que é o imobiliário do ponto de vista fiscal em Portugal. Eu não chegaria até tanto, eu acho que temos que adequar isto aos vários interesses. Aliás, se calhar eu estou a falar de uma forma menos cáustica, porque me parece que algumas das medidas que muita gente criticou não são assim tão aplicáveis a vocês, ao público que nos segue, que são investidores de pequena e média escala no essencial. Ou seja, se falarmos, se calhar, de um fundo imobiliário ou de uma sociedade de investimento privada que quer investir 100 milhões de euros de uma vez ou 50 milhões de euros, provavelmente algumas das medidas que aqui estão efetivamente têm uma repercussão muito grande. Vamos então aqui tecer algumas medidas. Primeiro, eu separei isto em duas partes. Eu acho que há uma parte de medidas que diz muito respeito ao mercado de arrendamento, ao mercado de compra e venda, a esse mercado mais tradicional, e depois há uma parte de medidas claramente a afetar o alojamento local. Eu sempre disse uma coisa, sempre, se vocês forem a vídeos antigos, se forem a intervenções públicas que eu dei, se virem relatórios desde que eu os comecei a escrever lá atrás em 2016 ou 2017 e pegarem nessa informação, vocês vão ver sempre uma coisa. Eu sempre disse que o alojamento local em Portugal era altamente instável, que estava assente em muitas coisas instáveis e por isso eu pessoalmente não gostava dele. Uma delas é a vulnerabilidade fiscal e regulamentar que existe em relação ao AEL. Algumas das coisas do Orçamento de Estado vão atacar isso e eu lá chegarei. Primeiro, medidas que afetem só o arrendamento, o imobiliário de uma forma geral, para os investidores. Bom, a primeira medida tem a ver com o aumento do IMT em grandes transações. Essencialmente, o IMT passa de 6% do escalão máximo para 7,5%, um aumento de 1,5%, ou 1,5% percentual, como queira, para grandes transações, apenas se a transação envolver mais de 1 milhão de euros, tanto em VPT como em preço real de compra, naturalmente. Aqui há muitas coisas a dizer, eu digo no relatório, faço a separação daquilo que é habitação própria e secundária, mas há aqui uma ilação muito forte a tirar.
Ao pequeno e médio investidor, esta medida claramente não é preocupante. Eu acho que não há muitos de vocês que nos seguem a fazer transações de uma só vez de mais de 1 milhão de euros. Convém dizer que o presidente da ASAI, que essencialmente é uma associação que agrega as 8 principais consultoras imobiliárias em Portugal, veio dizer que isto era um autêntico atentado ao imobiliário em Portugal e, portanto, temos que perceber uma coisa. Cada pessoa fala para o público que representa e para o público que o segue. No grosso da Aeroplus, nós lidamos com pequenos e médios investidores. Não entendo que esta medida, mesmo que me afete a mim eventualmente pessoalmente e afete pessoas que eu conheço e clientes nossos de consultoria, penso que aqui no contexto do YouTube, a vocês não fiquem extremamente alarmados com este aumento de IMT, porque não é um aumento de IMT transversal a todas as transações e diz apenas respeito a transações de mais de 1 milhão de euros ou em valor patrimonial ou em, preço de aquisição. Segunda medida, esta aqui já começa a afetar alguns de vocês, potencialmente, e a mim afeta-me, mas até estou contente com ela do ponto de vista daquilo que me afeta a mim pessoalmente. Ou seja, eu nestas análises tento sempre dizer uma coisa: se eu estou contente com uma medida porque me afeta a mim, eu vou ser transparente e dizer que eu estou contente com a medida porque me vai solucionar um problema ou porque eu vou beneficiar dela. Mas isso não quer dizer que eu acho que seja melhor para todos vocês, para a sociedade de um ponto de vista geral, e eu tenho que ser completamente imparcial e transparente a dizer isso. Os imóveis em centros históricos vão deixar de ter isenção em IMI. E já agora, que imóveis é que tinham isenção em IMI? Imóveis classificados, ou, salvo erro, só classificados, mas ou como monumentos nacionais, ou como de interesse público ou municipal. Imóveis em vias de classificação não se enquadravam nesta perspectiva, e não é só por um imóvel estar em centro histórico que automaticamente tem isenção de IMI. Porquê é que esta medida me agrada? Porque eu negociei vários imóveis em centro histórico, é aliás o grosso daquilo que eu faço, e muitos proprietários, quando eu submeto propostas, dizem-me não, este imóvel é muito bom, e como argumento do imóvel ser bom, dizem até imóveis em centros históricos não pagam IMI. As coisas não são assim, e normalmente eu tento chamar as pessoas à razão, mas numa negociação a pessoa nem sempre dá argumentos de uma forma totalmente racional e, portanto, a partir de agora já não é argumento. Orçamento de Estado de 2020, estamos a falar já agora de uma medida proposta, ainda não está aprovada. Se for aprovada, deixa de ser argumento. Terceira medida, e esta aqui parece-me que temos que ter uma particular atenção em relação a isto. Terrenos abandonados que possam servir para a construção de habitação. Aliás, o nosso jurista Sérgio Vaz deu uma entrevista à SIC, saiu inclusivamente, salvo erro, no Jornal Nacional, no Jornal da Noite, não sei qual é o nome do jornal da SIC, em que ele falava de um memorando, em particular do AIMI, não do IMI. Aqui estamos a falar de uma medida que afeta o IMI, neste contexto em que, efetivamente, o AIMI era cego relativamente àquilo que dizia respeito a terrenos abandonados e terrenos que possam servir de construção. É uma medida mais ou menos na mesma linha, mas esta diz respeito ao IMI. O IMI vai ser agravado. Mais do que os terrenos devolutos que poderiam servir para construção, há aqui uma parte, e eu não quero citar de cabeça, diz a medida que prevê que os municípios locais passem a publicitar na internet e nos respectivos boletins municipais a identificação de prédios devolutos e em ruínas. Ou seja, prédios devolutos e em ruínas também são enquadrados nesta medida. Esta medida já agora não faz só sentido e não pode ser só algo que o afete do ponto de vista de investimento imobiliário. Há aqui algo crucial. Imagine que tem na família um imóvel devoluto que vai ter um IMI gravado por causa disto. Reparem bem nesta taxa. 6 vezes, o aumento pode chegar a ser 6 vezes superior ao que é. Eu tenho aqui uma conta rápida. Um IMI num município local que aplica um coeficiente de 0,4% ao multiplicar por 6 vezes 4, 24, 2,4% de IMI sobre o VPT a pagar sobre esse imóvel. Mas depois há mais. Não fica por aqui a medida. A cada ano que passa, pode haver um aumento de mais 10% sobre a taxa que já está definida por cada ano que passe. Se eu interpretei, e se o português está certo, se eu interpretei bem isto do ponto de vista matemático, depois dos 2%, dos tais 0,4 para 2,4, falamos de um imóvel que começa em 0,4, não é? Até 2,4, depois daí, por 12 anos, ele pode aumentar sempre 10%. É aqui que nós pescamos o olho e dizemos: olá, composição.
Porque aqui, basicamente, estes 10% aplicam-se, e nós temos a composição matemática que alguns de vocês conhecem, especialmente dos relatórios. Ou seja, após 12 anos, estes 0,4 iniciais podem chegar a um total de, claro que era necessário fazer a conta, esta conta de cabeça não é fácil, 7,53%. Vocês têm que colocar os 12 anos no expoente, como sabem, quem segue a questão da composição, 7,53% passado 12 anos. Se o imóvel tem um VPT de 100 mil euros, IMI anual são 7.530 euros, 7,53% de 100 mil euros. É o que é, deixo à vossa consideração. O que importa também dizer é que esta medida não é só para terrenos abandonados que sirvam para construção, é também para prédios e ruínas que os municípios locais, e enfim, no relatório e na nossa entrevista com o deputado João Cotrim, este assunto vem à baila. A questão das contas certas de um governo socialista de esquerda, de centro-esquerda pelo menos, em que vem falar das contas certas, eu se calhar aqui tinha algumas coisas a dizer sobre essas tais contas certas. Medidas afetam essencialmente o mercado imobiliário de uma forma geral, arrendamento, etc. Parte 2 então. Antes de eu começar a parte 2, queria reforçar aquele aviso que eu dei no início, que é, se gostam do nosso conteúdo, por favor, deixem-nos aquele like que nós tanto gostamos. Esmaguem esse botão, não custa nada, não há nenhuma medida no Orçamento de Estado que vos vá impedir disso, nem aumentar os impostos sobre isso, nem criar um agravamento. Vão aqui abaixo e, salvo erro, deste lado, e cliquem por favor nesse gosto. O que é que isso significa? Significa que o nosso trabalho e o esforço que nós temos em estar aqui uma ou duas vezes por semana a criar este conteúdo de uma forma totalmente gratuita, até agora nós nunca tivemos publicidade no nosso canal, nunca recebemos um único cêntimo disto. Isso vai dizer ao YouTube que o nosso conteúdo deve ser valorizado, portanto, eu gosto muito desse like, deixem-nos por favor o like, é uma coisa que nós pedimos, não vos custa nada, se nos querem ajudar e se querem crescer este projeto, é uma coisa que podem fazer sem custo absolutamente nenhum. Parte 2 então, alojamento local. Eu acho que há aqui duas medidas que convém salientar. Primeiro, a migração do imobiliário afeto ao alojamento local para o mercado de arrendamento, desde que lá esteja 5 anos, eu faço aqui uma análise muito profunda da categoria F, B1, B2, migrações, afetar e desafetar e pagamento de mais-valias. Se fizerem isto, se desafetarem do alojamento local e passarem para arrendamento tradicional a longo prazo, e a longo prazo é simplesmente que a medida prevê que o imóvel esteja 5 anos pelo menos nesse mercado, há isenção de mais-valias. No relatório eu explico aqui bem esta questão que para mim é uma aberração, enfim, eu tenho... defenderei, se for preciso, essa opinião, que é uma opinião, eu acho que isto é uma autêntica aberração, daquilo que efetivamente é o Código Fiscal português, neste ponto em particular, em que efetivamente surgem aqui estas mais-valias de uma coisa que nós já detemos a título próprio, só expomos essa propriedade, esse imóvel, esse ativo, a ser tributado de uma forma diferente e automaticamente surgem aí mais-valias, ou mais impostos a pagar sob a forma de mais-valias. Segunda medida, muito concreta, alojamento local em áreas de contenção, vai pagar mais IRS. Este alojamento local, eu já disse, ele está sempre muito vulnerável a alterações orçamentais, a alterações fiscais e, mais do que isso, a alterações logísticas, daquilo que é o próprio mercado. A oferta e a procura é algo muito vulnerável. Eu sempre me distanciei um bocadinho do alojamento local. Isso não quer dizer que seja mau. Muita gente está muito melhor com o alojamento local do que estaria no mercado tradicional de arrendamento. Pessoalmente, eu entendo melhor o mercado de arrendamento e gosto muito mais dele. Acho que é um mercado muito mais sólido e por isso eu falo desse. Mas eu também já fiz testes em AL. Ainda hoje em dia tenho uma unidade em AL, mais por gozo, porque apesar de ser um negócio e efetivamente eu também fazer dinheiro com esse investimento, não é o grosso daquilo que eu faço simplesmente por causa de uma coisa. A razão é muito simples. Esses investimentos não são tão rentáveis como os outros que eu faço em arrendamento tradicional ou até arrendamento para empresas, desde o arrendamento de lojas, etc. Portanto, pelo menos para mim, esse investimento não é tão rentável, não há nenhuma regra, isso não quer dizer que para vocês não seja, se querem investir em AL, força, eu estou só a dar a minha opinião. Mas nesta segunda medida, vem novamente pegar no AL, aliás, eu separei em duas partes para dizer que há medidas concretamente a afetar o AL, para pagar mais IRS. Isto, no relatório, eu terei esse espaço para explicar muito detalhadamente aquilo que novamente é a categoria F, B1 e B2 e porque é que esta taxa só aumenta
num ângulo particular, que é no regime simplificado de IRS, em que a taxa passa de 35% para 50%. Se investem em alojamento local em regime simplificado, notem que esta taxa vai aumentar de 35% para 50%. Já agora, o Governo propõe que este excedente, estes 15% de margem que agora são tributadas, revertam, ou está a canalizar de certa forma essa verba, de uma forma direta para o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, o IRU, que veio muito à baila nas legislativas, como sabe, e na discussão dos programas eleitorais, e que eu próprio comentei algumas coisas relativamente ao IRU. Enfim, é uma decisão que certamente terá um propósito por trás, eu não o compreendo assim tão bem. E isso leva-me às conclusões. Que eu faço sobeja e, de certa forma, causticamente no relatório. Bom, estive aqui, efetivamente, a trabalhar muito tempo neste relatório e faço umas conclusões bastante mais, aliás, só em termos de conclusões nós temos aqui praticamente 3 páginas destas, pelo menos em versão impressa. Portanto, eu dediquei aqui, de facto, algumas coisas às conclusões deste Orçamento do Estado. Há aqui 2 outras coisas que eu queria dizer. Eu acho que um governo socialista de centro-esquerda, efetivamente, tem, ideologicamente falando, há aqui muita coisa que faz sentido do ponto de vista ideológico de um governo socialista. As pessoas escolheram se queriam votar neste governo ou noutro. Agora que temos este governo, previsivelmente por 4 anos, pelo menos, temos que nos adaptar a estas medidas. Mas aquilo que é a bandeira, e eu deixo só esta conclusão muito rápida, que é aquilo que me parece mais importante. Aquilo que é a bandeira tantas vezes falada por este governo, de que temos que analisar tudo para a habitação, para termos um mercado de arrendamento, para termos renda mais acessível, para que toda a gente possa arrendar, para que os inquilinos tenham muitas condições. Algumas destas coisas vêm desfavorecer isso. E, portanto, é isso que eu não percebo muito bem, como é que um governo que tem uma bandeira não defende exclusivamente essa bandeira e não define todas as bandeiras, como já tivemos, aliás, governos a fazer, a definir medidas concretas, sempre em defesa daquela bandeira que levantaram nas eleições, e aqui não. E isto é muito simples de ver. Algumas das medidas que a questão vêm agravar os preços no imobiliário, das duas uma, ou criar evasão fiscal, que houve pessoas que defendem, eu no relatório explico porque é que acho que aqui isso não vai acontecer. Certamente esse acréscimo de imposto vai se refletir no preço do imobiliário. No preço do imobiliário pode-se refletir no preço do imóvel que se está a vender, ponto 1, ou ponto 2, pode-se refletir nas rendas desse imóvel. E, portanto, na minha opinião, algumas das medidas que aqui estão vêm, na realidade, aumentar as rendas, porque este custo que os investidores têm, que as sociedades de investimento têm, que o pequeno, médio, grande investidor tem ao fazer o investimento, ele tem que ser repercutido, porque senão o investidor para de investir. Está habituado a ter uma determinada margem. Se a margem é muito simples, é como uma oferta e uma procura normal em qualquer negócio. Qual é uma margem de uma serralharia? Não interessa qual é X%, mas a partir do momento em que a margem das serralharias, de uma forma geral, encolhe, vai haver menos serralheiros a abrir serralharias, porque o mercado como um todo tem uma margem muito mais pequena e, portanto, se calhar não dá para fazer as mesmas coisas. Algumas destas medidas estão de certa forma a encurtar a margem do imobiliário a vários níveis. Venda de imobiliário, promoção de imobiliário, detenção de imobiliário. Algumas destas medidas, só por determos imobiliário em determinadas condições temos que pagar mais, e no mercado de arrendamento também, embora outras visem contrabalançar isso, nem todas defendem, políticas que vão levar a um mercado de arrendamento com mais oferta, mais justa, preços melhores, e, portanto, aí eu faço uma crítica a este Executivo. Este programa, como eu disse, está para aprovação. Espera-se, aliás, eu não espero nada, muito menos isso, mas espera-se de uma forma geral que o grosso das medidas efetivamente seja aceito. Vejam o nosso podcast com o nosso fiscalista Marco Libório, onde nós vamos analisar algumas das coisas que aqui estão em mais detalhe. Já houve partidos que se pronunciaram, que disseram que vão votar contra, como por exemplo o Partido Chega. O PAN já disse que se vai abster. Enfim, nós estamos a gravar isto num determinado dia, ele não vai sair no próprio dia, salvo erro, sai daqui 2 ou 3 dias, não é, Pedro? E, portanto, aquilo que pode acontecer é que, entretanto, algumas das coisas mudam, ou mais partidos se vêm pronunciar e eu não posso naturalmente antever aquilo que eles vão fazer. Se quiserem mais detalhes sobre o Orçamento do Estado, vejam o podcast com o nosso fiscalista Marco Libório a sair durante este mês ou no início do próximo. Vejam a entrevista com o deputado João Coutrinho
para o Partido de Iniciativa Liberal e, acima de tudo, subscrevam os relatórios, o link está por baixo. Este é o primeiro relatório de muitos, é o primeiro a abrir o ano porque é um assunto incontornável, o Orçamento do Estado. Espero vê-lo lá nos próximos relatórios já. Um abraço, bons negócios imobiliários.